Aqui no caso, não é com base em plano especial para microempresas e empresas de pequeno porte. Tá claro, senhores? Então, esses são os requisitos estabelecidos no artigo 48 da Lei 11.101 de 2005. Bom, agora uma ponderação importante, né? O primeiro requisito aqui é ser empresário regular há mais de 2 anos. Mas existem certos empresários que não terão acesso à recuperação de empresas. Existem certos empresários que jamais poderão pleitear o benefício da recuperação de sua atividade. Bom, quais são esses empresários que estão excluídos da recuperação de empresas? Artigo 2º da Lei 11.101 de 2005. Esses empresários não poderão se valer da recuperação de sua atividade. No inciso 1, nós temos as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Empresas públicas e sociedades de economia mista não podem se valer da recuperação de sua atividade. E no inciso 2, nós temos outros empresários que também não têm acesso à recuperação de empresas. Por exemplo, as instituições financeiras, as seguradoras, os consórcios, as operadoras de planos privados de assistência à saúde, dentre outros. Dentre outros empresários a eles assemelhados. Então, esses empresários, sejam os empresários do inciso 1, sejam os empresários do inciso 2, jamais poderão se valer da recuperação de sua atividade, seja ela judicial, seja ela extrajudicial. Esses empresários não têm acesso ao benefício legal. Bom, vamos agora analisar as modalidades de recuperação. Então, vamos agora analisar as modalidades de recuperação. E vamos começar pela chamada recuperação judicial. Então, aí tem 3 modalidades. 3.1, recuperação judicial. Primeiro ponto importante sobre a recuperação judicial. Saber que nem todos os créditos se submetem aos efeitos dessa recuperação. Os créditos tributários estão excluídos da recuperação judicial. Então, primeira ponderação importante. Na recuperação judicial, os créditos tributários devidos pelo empresário não se submeterão aos efeitos do plano. Aos efeitos do plano de recuperação. Então, o empresário continua, tendo que cumprir as suas obrigações de natureza tributária, tal como é devido.
Ele não pode querer negociar, pactuar, né, com a fazenda o pagamento de créditos de natureza tributária. Agora, em relação aos créditos trabalhistas, também questão importante. Na recuperação judicial é possível sim obter aí a dilação, por exemplo, no pagamento de dívidas de natureza trabalhista. Mas há um limite. Que limite é esse? Tomem nota. Os créditos derivados da legislação do trabalho ou créditos decorrentes de acidentes do trabalho vencidos até a data do pedido de recuperação, vencidos até a data do pedido de recuperação, não poderão ser pagos em prazo que exceda a 1 ano. Em prazo superior a 1 ano. Até 1 ano, o empresário em recuperação deve, em seu plano, prever o pagamento de todos os créditos trabalhistas e decorrentes de acidentes do trabalho vencidos até a data do pedido de recuperação. Ademais, o plano de recuperação judicial não poderá prever, prazo superior a 30 dias, para o pagamento de créditos de natureza estritamente salarial, vencidos nos 3 meses anteriores ao pedido de recuperação, e limitados a 5 salários mínimos por empregado. Então vejam, no que diz respeito aos créditos trabalhistas e decorrentes de acidentes do trabalho, o plano de recuperação não poderá prever pagamento desses créditos em prazo que exceda, em prazo superior a 12 meses. Ou seja, em 1 ano, todos os créditos trabalhistas e decorrentes de acidentes de trabalho deverão ser pagos. E mais, uma observação importante: créditos trabalhistas de natureza estritamente salarial limitados aos 3 últimos meses, que antecederem ao pedido de recuperação
e a 5 salários mínimos, esses créditos deverão ser pagos em até 30 dias. É o chamado salário de fome. Esse valor tem que ser pago em até 30 dias. Tá? Mas lembrem-se, créditos trabalhistas de natureza estritamente salarial, limitados a 5 salários mínimos por empregado e correspondente aos 3 últimos meses de trabalho. No mais, créditos quirografários, créditos com garantia real, todos os demais créditos se submetem normalmente, né, aos efeitos do plano. Tá? Créditos tributários estão excluídos e créditos trabalhistas e decorrentes de acidentes do trabalho são essas as ponderações a serem feitas. E quanto ao trâmite? E quanto ao procedimento de uma recuperação? Bom, vamos lá então. A recuperação judicial, ela tem início com o pedido. Então, em primeiro lugar, vou pôr aqui em linhas gerais o que acontece. Ela tem início com o pedido de recuperação. Bom, o pedido de recuperação deverá ser instruído pelas informações e documentos de que trata o artigo 50. Desculpem, de que trata o artigo 51 da Lei 11.101 de 2005. Daqui a pouco nós vamos ver um pouco melhor esse artigo. Estando o pedido devidamente instruído, então, o juiz, em despacho, determinará o processamento da recuperação judicial. E é a partir da publicação desse despacho que o documento mais importante na recuperação passa a ter que ser apresentado pelo empresário. É a partir da publicação desse despacho que começa a correr o prazo improrrogável de 60 dias para que o empresário apresente o seu plano de recuperação judicial. É a partir da publicação deste despacho que começa a contar o prazo improrrogável de 60 dias para que o empresário apresente o seu plano. O plano é um documento muito importante porque é no plano de recuperação que o empresário vai apresentar aos seus credores os meios, ou seja, os instrumentos que ele, empresário, entende serem necessários para recuperar a sua atividade. O que é preciso para recuperar a atividade? O que é preciso para que o empresário possa reerguer a sua empresa? Ele precisa, por exemplo, do perdão de parte das dívidas, ou seja, da remissão de suas dívidas. Ele precisa de uma dilação no prazo de pagamento de suas obrigações. Ele precisa da permissão dos credores para vender o seu estabelecimento. Ele precisa que a sua atividade seja incorporada por outro empresário do mesmo setor. Enfim, esses meios estão exemplificativamente previstos no artigo 50.